Visitar o oftalmologista com frequência é a melhor forma de prevenir doenças oculares e problemas indesejados no futuro. Eu conversei com um especialista sobre o uso de óculos sem prescrição médica. Acompanhe com atenção. Para tirar dúvidas sobre esse assunto que é tão importante, a nossa visão, eu converso com o Dr. Silvio Silveira, oftalmologista. Dr. Silvio, quando eu devo procurar um especialista e em qual período realizar o exame oftalmológico? O exame oftalmológico deve ser feito desde o início da vida. Então, assim, nos primeiros dias do nascimento, a criança tem que fazer o teste do olhinho. Esse teste do olhinho é para diagnosticar alguma doença no fundo do olho, uma catarata, até mesmo um glaucoma, uma doença na retina. Então, já começa no nascimento já o primeiro exame, que é o teste do olhinho. Aí, no decorrer da vida, toda criança, antes dos 6 anos de idade, também tem que fazer um exame oftalmológico, mesmo que não tenha nenhum sintoma visual, porque dependendo do grau que ela tiver no olho, a criança consegue acomodar, porque a musculatura é forte, então ela não apresenta sintoma. Mas se uma criança tiver, por exemplo, 6 graus de hipermetropia, numa idade de 4, 5 anos, ela vai conseguir enxergar praticamente sem sintomas, mas isso vai trazer um esforço visual muito grande e a partir dos 6, 7 anos pode haver uma baixa de visão e essa baixa de visão vai ser irreversível se não for corrigido antes dos 6 anos de idade. Então, mesmo sem sintomas, tem que procurar antes dos 6 anos de idade. O primeiro exame logo ao nascimento, que é o teste do olhinho, e um exame oftalmológico completo antes dos 6 anos. Agora, se nesse período, até os 6 anos, houver algum sintoma visual, o olho torto, um lacrimejamento excessivo, um aumento do piscar, ou os pais notar alguma dificuldade, tem que levar imediatamente ao oftalmologista. Passado essa fase, se tiver tudo normal, por volta dos 35, entre 35 e 40 anos de idade, tem que ser feito um novo exame, que é onde começa as doenças tipo glaucoma, retinopatia diabética. Então, esse exame tem que ser feito por volta dos 40 anos de idade, mesmo se tiver tudo normal. E a partir dos 40 anos de idade, o exame tem que ser anual, mesmo também que não tenha nenhum sintoma, porque doenças como o glaucoma, elas são assintomáticas e só o oftalmologista medindo a pressão ocular na consulta é que vai saber se tem ou não. Então, o exame tem que ser obrigatório, anual, a partir dos 40 anos de idade. Quando a pessoa é diagnosticada com algum problema de vista, às vezes tem alguns problemas como adaptação, a pessoa deixa o óculos de lado e tem aquele famoso forçar as vistas. Quando a pessoa deixa de utilizar, o problema aumenta, o grau aumenta ou é mito? Isso aí, em termos de aumentar o grau, é mais um mito. O que pode acontecer se você tiver algum problema e forçar para enxergar, você vai ter um cansaço, é a fadiga visual. Pode ter dor de cabeça, pode ter um lacrimejamento, uma ardência, até náuseas, alguma tonteira. Mas assim, o grau aumentar não tem relação com o fato de não usar. Alguns casos, em crianças e adolescentes, pacientes míopes, por exemplo, já tem uma certa comprovação que se você não usar os óculos, pode realmente haver um aumento da dioptria em casos míopes em adolescentes. Mas agora, pessoas adultas não provocam o aumento do grau, apenas os sintomas de cansaço visual e a baixa visual que ele vai ter, né? Então, realmente isso aí é mais um mito. Quando o doutor receita um óculos para o seu paciente. Muitos pacientes, talvez por questões culturais ou difícil acesso, às vezes a pessoa deixa de comprar aquele óculos, vai em determinados estabelecimentos, coloca um óculos, fala, esse aqui ficou bom, eu vou usar esse daqui porque eu estou enxergando legal. O que acontece nesse caso com essas pessoas que utilizam o óculos sem a receita, que é um caso tão importante que a gente pede até um alerta, para a população? Esse caso, esses óculos que são vendidos sem prescrição oftalmológica são óculos para leitura, óculos para perto, porque assim, por volta dos 40 anos de idade, começam os sintomas da vista cansada, que é a visão de perto, assim, todas as pessoas, a partir dos 40 anos de idade, seja com 40, com 45, com 50, elas vão ter um certo grau de dificuldade de leitura para perto, porque o olho vai perdendo o mecanismo de acomodação, que é a capacidade de você fixar os objetos de perto, pelo próprio envelhecimento. Então, assim, esse é um perigo maior desses óculos, porque
essa é a idade, 40 anos, que a pessoa tem que procurar um oftalmologista obrigatoriamente para diagnosticar doenças mais graves nos olhos. Então, o que acontece? Esses óculos, eles trazem várias consequências para a visão, desde os danos menos graves, que são reversíveis, até danos irreversíveis à visão. Primeiro, vamos falar sobre os danos menos graves, que são reversíveis. Um conceito que a gente tem na oftalmologia chama DP. DP é a distância pupilar, é a distância entre o centro da pupila de cada olho, certo? Esta DP, ela é medida em milímetros. O que acontece? Para você enxergar bem com óculos, você tem que estar olhando bem pelo centro da lente, que chama de centro óptico. Qualquer posição afastada do centro, acontece um fenômeno chamado aberração. A aberração é uma distorção da imagem própria da lente, devido a um efeito prismático ou pela má qualidade da lente. Então, esses óculos que sem prescrição vendidos aí, eles têm muita aberração quando se afasta do centro da lente. As lentes mais modernas, feitas em laboratórios próprios, com prescrição, essas aberrações são mínimas e quase imperceptíveis. Então, vamos supor, esses óculos, eles são montados com a DP, a distância pupilar, padronizada. Vamos supor que monte com a DP de 63 milímetros, que é a distância entre as duas pupilas. Aí você pega uma pessoa que tem uma DP de 69. O que vai acontecer? A DP de 63, ela estaria aqui mais ou menos aqui, nessa posição. 69 vai estar aqui e aqui. Então, a pessoa não vai estar olhando pelo centro, está olhando pela periferia da lente. Essa aberração, então, vai aumentar, vai provocar uma distorção na imagem e provocar um cansaço visual para a pessoa também, dor de cabeça. E o que ele tem que fazer? O olho consegue compensar, então ele vai ter que convergir os seus olhos para olhar pelo centro da lente. Então, essa convergência, vamos supor que a pessoa fica meia hora lendo com óculos desse tipo, essa convergência, esse esforço, meia hora, vai aumentar mais a fadiga, a dor de cabeça, o lacrimejamento, o cansaço visual. Então, esse é um dos problemas desse óculos, esse sintoma de cansaço, certo? E essas lentes realmente não são de qualidade, e isso vai trazer essa fadiga ocular. Mas isso aí são coisas reversíveis. A partir do momento que você procura um profissional, faz o exame completo, e ele prescreve direitinho, você muda de óculos, esses sintomas vão desaparecer. Agora, o mais grave são os danos irreversíveis, porque, por exemplo, uma pessoa com 40 e poucos anos, está dificuldade para ler, vai, compra esse óculos sem prescrição, coloca outra coisa antes de passar a pessoa, esqueci, essas lentes, elas vêm com um grau padronizado, o mesmo grau nas duas lentes. Vamos supor que você compra um óculos, ele vai ter mais um em cada lado, ou mais 1,5, ou mais 2, ou mais 3, é o mesmo grau. E assim, as pessoas normalmente não têm o mesmo grau nos dois olhos. Tem pessoas que têm 1 grau no olho, tem 2 graus no outro. Então, vamos supor que eu tenho um paciente que tenha 2 graus de um olho e 1 grau no outro. Ele vai lá e compra um óculos de 2 graus nas duas lentes. Quer dizer, um olho que ele tinha 1 grau, ele está usando 2. Isso vai fazer forçar mais ainda a sua fadiga, vai aumentar a sua fadiga, ele não vai ter uma visão muito nítida. Então, isso tudo está relacionado com esses óculos. Agora, os danos graves, né, irreversíveis, por quê? Nessa idade de 40 anos, começam a aparecer as doenças graves, como o glaucoma, quem tem diabetes, a retinopatia diabética, e essas doenças são silenciosas no início. Então, o que acontece? Uma pessoa vai estar com dificuldade para ler, compra esse óculos em qualquer lugar, começa a usar e sente bem, consegue ler, aí vai protelar o exame oftalmológico. A gente sabe que o brasileiro, grande parte, não tem aquele costume de prevenção. Grande parte só vai no médico quando o sintoma já está insuportável, né? E nessa fase não adianta mais. Então, o paciente fica protelando e não procura o médico. Quando chega, já está em estágio avançado do glaucoma, que é a pressão alta nos olhos, só descobre com o exame oftalmológico, a diabetes, uma retinopatia, que são doenças que em fases avançadas, elas trazem danos irreversíveis à visão. Então, esse é o maior perigo de uso desses óculos, porque a pessoa não procura o oftalmologista. Ok, doutor, muito obrigada pela entrevista. A gente percebe a importância de procurar um especialista e a visita periódica ao oftalmologista é a melhor prevenção contra doenças oculares.